Falando um pouquinho dessa primeira entrada pro Akari Team ali, então, você conheceu o Akari Team através de, tipo, redes sociais? Como é que foi? De acompanhar a carreira do Do Akari. Akari, o nome já era forte, né, do Já. Akari ali, 2011, 2010, você falou? 2010. 2010. E aí, quando você decidiu tomar esse rumo, teve uma conversa com a sua família? Como é que foi? Teve algum Não, momento? cara. Foi Ao uma natural. decisão solitária mesmo, porque eu já era meio independente, assim, pra fazer minhas coisas, então não era uma coisa que eu devia... Claro, eu não fiz nada escondido de ninguém. Claro. Pelo mesmo motivo que eu não avisei, eu também não fiz nada escondido. Eu só comuniquei ali que agora Mudou. as coisas estavam mudando um pouquinho. A empresa mudou, pessoal. Sim. Mas minha família já via que eu me dedicava bastante, assim, tipo, que eu gostava, que eu me dedicava bastante, que eu levava a sério, uma coisa que eu gostava e me importava. Então não teve nenhum tipo de rejeição. Também, cara, tipo, tem até aquele fato, né? O cara tá aí batendo cabeça, com 25 anos, batendo cabeça de trampo em trampo. Deixa ele tentar o que ele quiser, alguma coisa vai ter que dar certo. Uma hora engata. Sim. E uma parada que eu ia perguntar, você entrou na cara ali, descobriu um mundo novo, com certeza estudando nesse primeiro momento de time, é muito mais fácil você estudar, tem muito mais acesso às coisas. E qual foi o momento que você entrou no time que você falou, cara, vai dar certo? Teve algum torneio que você cravou, tipo, ali nos primeiros meses, ou foi algum, tipo, qual foi o estalo No momento que eu passei na seleção, eu nunca tive a sensação sempre tive a sensação de que ia dar certo. Tipo, sempre tive a sensação que ia dar certo. E foi muito louco, porque eu cheguei no Akari Team, aí eu consumi muito material sobre poker, mas eu não tinha nenhuma ideia, tipo, do quanto os caras que estavam lá sabiam de poker, o quanto eu sabia, tipo, no tempo lá estudando sozinho depois do trabalho e tal. E aí quando eu entrei e, tipo, convivi uns dias, eu tive a sensação de que eu estava muito bem, tipo... Lógico, a galera já era mais experiente, já jogava mais caro do que eu e tudo mais, claro. Mas eu tive a sensação, me senti bem, tipo... E eu entrei no time dia 27 de janeiro, se eu não me engano. Sei lá, 15 dias depois eu cravei um 11 com... Tipo, jogando a BI 15. 15 dias depois eu cravei um 11 com ribai num dia e peguei segundo no outro. Nossa. Tipo, foi 10k num dia, 12k no outro. Já deu aquela, tá ligado? Jogando a BI 15, tá ligado? Tipo, era tipo o maior torneio que eu jogava no dia ali. Tá? Esse torneio era gigantesco na época. Eu lembro do 11R. Pô. E aí, cara, em maio eu já tava jogando caro. Tipo, já tava jogando, sei lá, 100 com ribai do Scoop. E aí em maio eu cravei um torneio do Scoop, 27 com ribai, pra 70k. Nossa. E aí no W Cup eu já tava jogando muito caro. Já tava jogando, tipo, sei lá, tudo até $500. 500. Eu, tipo, ganhei no W Cup um W Cup de 300 com um ribai, tá ligado? Que isso, em 9 meses. E em 9 meses a parada foi, tipo, de 0 a 100, tá ligado? Loucura. Muito rápido. Você tava jogando mais caro que todo mundo, basicamente. Eu era o que jogava, em 4, 5 meses eu era o que jogava mais caro do time. Que loucura, cara. Que meteoro. Mas... Era muito diferente subir os bains naquela época? Muito diferente. Muito diferente. Porque, tipo, se eu falar... Sei lá, eu comecei a jogar a BI 100, provavelmente não tinha ninguém que jogava a BI mais caro que 100, 150. Nem no Brasil, talvez nem no mundo, sabe? Tipo... E... Era mais fácil, né? Era muito mais fácil. O jogo era muito mais fácil. Os torneios eram melhores, maiores, garantidos, maiores e tudo mais. A grade era melhor nesse sentido. Na época, tipo, era mais fácil de escalar os bains ali por causa disso, sabe? Tinha menos opções de sites também, né? Você jogava, tipo, 3 sites ali. 3 muito. Tipo, quem jogava muito, jogava 3 Quem jogava sites, muito, jogava 3. E você chegou a pegar Black Friday, então? Não peguei. Não, foi logo depois. Isso foi 2012. 2012. É. Então, cara, você pulou, ainda não conseguiu pular a Black Friday. Sim. E daí vamos falar um pouquinho dessa primeira experiência no time, um pouquinho mais. Quem que tava no Akari, quem que eram os seus instrutores na época? Era o Vini Marques, que era o instrutor mesmo. E aí quem tava lá, tava o Crespo na época, que era tipo o cara que jogava mais cara do time. Ele era muito bom, gente boa, ficou muito tempo lá comigo. Tava o Vids, que é instrutor do Forbet, o Vic Scarpini também. Não sei se eles ainda são, acho que são instrutores do Forbet. O Vids eu acho que ainda é. Quem mais? Cara, tem uma galera que não continuou no poker. Sim, acontece. Que não continuou no poker. Mas acho que a base eram esses. E aí a gente ficou um ano, e depois no outro ano,
teve uma galera que saiu e entrou, tipo, uma geração totalmente nova, que aí ficou eu e o Crespo, acho que foi o único que ficou durante um tempo e depois saiu, aí ficou eu meio que tomando conta da galera. Então, tipo, um ano depois, eu era meio que o instrutor da parada, tá ligado? E como é que foi, cara? Você já tinha dado aula na vida? Não, nem dava muita aula, assim, mas ajudava mesmo a galera, tá ligado? A aula nunca foi tão forte. Na época não... Na época, claro. Eu fazia, tipo... Nessa época não, mas depois de um ano, de uns 2 anos, eu me sentia meio que na obrigação de ajudar. E aí eu acabava dando aula, tipo... por conta própria, assim. A galera tava lá, todo mundo convivendo. Tipo, a galera toda morava, tá ligado? No Sim, QG. tinha Então isso, né? era uma parada diferente. Então você tá lá vendo a galera ralando todo dia, tipo, porra, você pode ajudar, tipo, você tem alguma coisa pra passar, pra ensinar, então eu sempre fazia, sei lá, fazia um review pra galera, fazia um warm-upzinho antes de grindar, review umas mãos, pegava alguém que tava indo mal e, tipo, review um sandrista, tá ligado? Sempre fiz isso, tipo, por conta própria pra ajudar a galera mesmo. Você morou lá também? Morei lá. Você ficou 2 anos morando lá? Cara, no começo era em São Paulo, os primeiros 1 ano e meio, 2 anos foi em São Paulo, e depois o QG mudou pro interior de São Paulo. E aí eu fui morar lá. E aí tinha um curso junto, eu era instrutor do curso, tinha um curso uma vez por mês, e eu cuidava do time que ficava lá. Esse curso era aquele que a galera ia pra lá, ficava um final de semana? Maneiro, viu a Akari jogando? A gente jogava domingo num telão. No telão. Com as telas no telão. Eu, a Akari e sempre mais alguém. O Redão foi instrutor lá comigo. Ele morou lá comigo um tempo também. Massa, maneiro. Diferente, né? Esse formato Pô, acho que não funciona pra hoje em dia, não, de jeito nenhum. Mas era um negócio que talvez a comunidade precisasse, né? De alguma coisa. Cara, precisava começar de algum lado. E dali, cara, saiu muito, muito jogador. E, tipo assim, a gente começou a fazer uma parada que a gente selecionava uma galera pra ir passar um mês lá. Aí a galera ia pra lá passar um mês e tinha aula comigo e com o Redão. E grindava junto com a gente, convivia ali intensamente durante um mês. E aí, cara, daí surgiu um monte de gente que hoje... Acho que a Fê Lopes contou essa história aqui pra gente. A Fê fez parte do time feminino. Então, ela contou essa história. Cara, muita gente. Hugo, instrutor do Midas, era meu parceiro. Chegou a ser instrutor também uma época, se eu não me engano, junto comigo. Renan Aziz Mancha passou por lá. Caras que estão muito bem hoje e passaram por lá. Massa, cara. Elite do poker passou lá. Tipo, era muito revolucionário na época, né? Sim. Tipo, o que vocês estavam fazendo. Tipo, era muito diferente, velho. Na época, qualquer coisa que você fizesse era muito revolucionário, tá ligado? Demais. Tipo, hoje você pensa, é um absurdo tirar todo mundo da sua casa pra ir pra uma parada assim que você pode dar uma aula pelo Skype ali. Muito mais dias, tá ligado? Sim. Com muito mais assíduo, cada um, no seu ambiente mais confortável dentro de casa. Mas ao mesmo tempo, às vezes, é uma experiência que, tipo, você tirar a pessoa de casa e ver a rotina de um profissional igual você conviver, E, tipo assim, o crescimento de estar lá, por exemplo, eu já era experiente, já tinha um certo nome mesmo em pouco tempo. O cara tava indo lá e ele, podia estar tomando café da manhã comigo e perguntando alguma coisa. Tomando uma cerveja no final do grind e perguntando o que ele quisesse. Exato. Então isso tem muito valor. Com certeza, com certeza. E daí, essa caminhada, a Akari foi até quando? Até que ano, mais ou menos, você ficou na Akari? Cara, boa pergunta. Acho que 2014. Por aí. Não precisa ser exatamente, né? 14. E aí, do Akari, você foi pro Forbet? Fui pro Forbet. E lá no Eu Forbet? tive uma passagem durante esse meio tempo, uma passagem que foi bem importante, que foi pelo Steel Team, que o Akari Team fez uma fusão com o Steel Team, e aí o Steel Team administrava tecnicamente o Akari Team, então tive aula com os instrutores lá, acho que foi por 2013 ali, mais ou menos, e foi muito bom, foi muito importante, onde, fiz vários amigos e também aprendi muita coisa com o Bauer, com a Larissa, com o Evandro, caras que eu fiz amizade e também me ensinaram bastante. Então, massa, eu não, nas minhas pesquisas não tinha aparecido o Steel, mas que massa, que passou por ali também. Daí entrou pro Forbet, entrou pro exército do Forbet. Eu saí pra jogar por conta, na real. Tipo, eu saí do Akari Team e falei, cara, agora eu vou jogar por conta e tal. Já era meio cobrado, assim, o cara falava muito pra mim, você já precisa jogar por conta. Não sei se ele tava cansado de me cavalar jogando mais caro que todo mundo do time. De viver a variância. Um pouco de tudo, né? Mas ele sempre me incentivou muito a ir jogar por conta. E eu tava decidido, fui jogar por conta. Aí eu, sei lá, uma semana depois, foi logo depois de um W Cup, em 2014, que eu tinha ido muito bem. E aí, cara, uma semana depois, tipo, sei lá, joguei o primeiro domingo por conta, na segunda o Will me mandou uma mensagem, queria conversar comigo, já conhecia ele e tal. E aí, tipo, não tive muito como dizer não ali.
eram caras que eu admirava muito, que eu queria muito trabalhar. E ali era a única proposta que eu iria aceitar mesmo para jogar para um time. Foi muito bom. Pô, fiquei lá uns 4 anos, acho. E, pô, fui muito feliz. Aprendi muito. Fiquei mais amigo dos caras que eu já era amigo, que eu já admirava. Vivi coisa pra cacete lá. Um período muito importante da minha carreira que me alavancou pra onde eu tô hoje. Massa, massa. Uma coisa que, tipo, você falou aí, e é legal falar pra galera que tá na caminhada do poker. Uma das coisas que você passou por um time e você falou, fortalecer amizades, ou aprendi muito com os caras Sim. ali, passou pelo estilo, depois foi... Esses contatos que a gente vai fazendo na nossa carreira, cara, eles são muito importantes. Esses networking que a gente vai... As pessoas que a gente vai conhecendo, é uma parada que é muito desvalorizada. A galera não pensa nisso quando, tipo, vai ver depois de 10 anos uma carreira. Cara, quanto conhecimento você pode pegar e oportunidades que vão abrindo na sua, Então, na sua vida. no Akari Team, quando eu entrei, o João Fera tava saindo. Uhum. E aí no Steel Team, quando eu entrei, eu conheci o Kelvin tava saindo, o Kelvin foi um dos grandes amigos que eu fiz no poker assim, muito rápido, e conheci o Pitão também. E aí quando eu saí do Forbet, eu montei um time com Os dois. o Fera e com o Pitão. E aí o Kelvin chamou a gente pra incorporar junto com o Samba. Então, o network que eu fiz naquela época é com as pessoas que eu tô trabalhando até hoje, que eu tô trabalhando hoje, tá ligado? Então é isso que eu falo, tipo, cara, considere, quando você entra num time, considere não só a parte técnica, considere também a parte de você conhecer pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, mesma caminhada. Acho que isso é muito maneiro. Você falou da saída do Forbet para formar seu próprio time. Como é que foi essa decisão também? Não foi para formar o próprio time, foi mais uma vez para jogar por conta. Jogar por conta, mais um tirinho. Mais uma vez eu queria só, mano, sentar minha bunda e jogar por conta um tempo sem, tipo, ter outras preocupações. Então, construir minha parada meio sozinho ali. Eu tinha acabado de vir de um período bom online, de uma viagem que foi muito boa para Bahamas, no começo de 2019. E aí, assim que eu voltei da viagem, eu quitei o deal e fui jogar por conta. Só que aí o Fera e o Pitão estavam saindo do samba e, cara, na febre de montar um time, começaram a me chamar direto. Eu fiquei recusando ali durante um tempo. Mas aí eu falei, vou tentar, não custa, né? Os caras estão na febre aí. Vou aproveitar o gás deles, vai que isso também me motiva, né? E aí o que rolou foi que em pouco tempo eu era, tipo, disparado o cara que tava mais motivado ali com o time do que qualquer outra coisa, tá ligado? Sim. É uma coisa que eu nunca almejei. Eu nunca almejei, tipo, ter um time, ser instrutor, nem nada disso. Era uma parada que eu não curtia tanto fazer da aula. Talvez porque minhas experiências dando aula na época que eu fazia voluntariamente ali pro Akari Team, eram tudo muito... Era uma época diferente, era mais difícil de dar aula, é mais difícil você produzir um conteúdo. Sim. Tipo, cara, você não tinha software, você Não, não tinha nada. Freestyle, eu acho. Era empírico. Você ia passar a sua experiência pra galera, tá ligado? E eu me sentia meio incomodado, tipo, de... Não ter certeza de algumas coisas. talvez. Cara, exatamente. Tipo, eu tô passando uma coisa que, cara, é o que eu acho, tá ligado? E isso é uma coisa que eu acho muito importante que eu trouxe pra minha experiência como instrutor. A gente tem que sempre deixar muito claro, tipo, o que a gente acha e o que a gente sabe, né? São coisas totalmente diferentes. Perfeito. Você pode falar sobre o que você acha e sobre o que você sabe, só que você tem que deixar bem clara a diferença das duas coisas, né? Perfeito. E isso me incomodava um pouco e isso meio que me tirou o tesão da experiência de ser instrutor naquela época. Não sei por quê. Mas aí, cara, quando era nessa época, isso overs rolando, e eu já estava estudando bastante com softwares e tal, já manjava muito mais dos poker tracker da vida, Rent2Node e tudo mais, já tinha muito mais bagagem, ferramenta para montar uma aula, para passar o conhecimento que eu queria. A parada que mais me incomodava era, tipo, ensinar as coisas sem estar provando que aquilo ali, de fato, tá ligado? Tá acontecendo ou pode acontecer. E aí, o fato de eu conseguir fazer isso me deu um tesão maior em dar aula. E aí, cara, eu fiquei maluco, tipo, com o time e a parada virou prioridade total ali na época. Massa. Esse período que você passou jogando por conta, quando você saiu do Forbet, foi muito longo? Foi alguns meses? Pra sempre. Hoje em dia não até hoje, que hoje eu jogo no swap, pool, né? mas até um ano atrás. Um ano e pouquinho. Massa. Então, quando vocês formaram resenha, você continuou com o trabalho do time separado da sua carreira? Sim. Cada um jogava por conta. E essa criação do resenha para a junção com o samba ali, não sei como é que foi o acordo de vocês, enfim, mas a parada, tipo, surgiu do samba
para buscar vocês? Ou vocês estavam Sim. procurando uma casa maior? Como é que foi? Não, a gente tava, inclusive, a gente já tinha todo um planejamento pro próximo ano ali. A gente fez um ano, tipo, é muito difícil quando você tem um time que tá começando, você conseguir selecionar jogadores, né? É a parte mais difícil. A gente conseguiu selecionar bem, a gente conseguiu montar uma base boa ali, tipo, de uns 15, 20 jogadores. E a gente tinha um plano de expansão pro próximo ano e tal, e o time tinha ido bem no primeiro ano ali. E aí, o que tava rolando no samba é que alguém tava saindo, algum instrutor tava saindo, e eles precisavam incorporar mais gente, porque tinha muita gente, e eles decidiram chamar a gente, para ver se a gente não queria entrar. E aí a gente comprou uma parte do time, cada um comprou uma parte do time ali e tal, fez um acordo, e viramos sócios do samba, incorporamos o time... A estrutura. O Resenha virou o Samba Resenha, que é um dos sambinhas hoje. E tá até hoje o Samba Resenha. Tá até hoje, tá lá gigante, com outros instrutores. Massa. E a gente tocou a vida no samba. Foi uma coisa das duas partes ali. As duas... Pra gente foi uma oportunidade muito boa, porque pô, a gente ia ter um plano de expansão que ia ser, cara, trabalhoso pra caralho. Sabe lá se a gente ia conseguir... Em quanto tempo a gente ia conseguir crescer um time, tipo, o suficiente pra gente, né? Pra ser tão grande quanto, talvez nem conseguisse. E aí, pô, foi, tipo, o casamento perfeito ali.